E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Nunca é demais lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada transmitiu todos os jogos do campeonato alemão, tanto da primeira quanto da segunda divisão. E nessa quinta-feira, também conhecida como hoje, 3h30 da tarde, a gente tem o primeiro duelo decisivo do playoff do rebaixamento, entre Hertha Berlim e Hamburgo. Só para explicar como é que funciona na Bundesliga, os dois últimos colocados na tabela, 18º e 17º, são rebaixados, foram Greuther Fürth e Arminia Bielefeld. Lá na segundona, os dois primeiros conseguem o acesso direto para a elite, foram Schalke 04 e Werder Bremen. Aí o terceiro colocado da segundona, que foi o Hamburgo, encara o 16º da primeira divisão, que foi o Hertha Berlim. São dois jogos, um hoje quinta-feira e o outro na terça-feira que vem. Quem levar a melhor fica na elite para a próxima temporada. Tanto o jogo dessa quinta, 3h30 da tarde, quanto o jogo da semana que vem, você poderá assistir gratuitamente e de forma exclusiva no OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve o universo do futebol, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do P. Pimenta. Você acredita que trazer um jogador com salário muito acima dos demais, mesmo que o salário seja pago por algum empresário, isso não traria instabilidade para o elenco? Talvez seria melhor todos no mesmo patamar, pelo menos nesse momento em que os salários estão reduzidos? Pimenta, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, cara. Trazer um jogador com um salário acima do teto, né, fora da realidade do Cruzeiro, mesmo que parte desse salário seja pago aí pelo Pedro Lourenço, né, que já mostrou interesse em fazer isso em outro momento, poderia sim abalar a principal coisa que o Cruzeiro tem nesse momento, que é um trabalho coletivo excepcional. Todo torcedor do Cruzeiro adoraria que a gente tivesse jogadores tecnicamente mais capazes de decidir as partidas, né? Só que esse tipo de jogador custa caro. E eu tenho uma grande dúvida, e já falei sobre isso em outras oportunidades, se grandes jogadores teriam interesse em vir para o Cruzeiro jogando a Série B. Porque acho que o tipo de jogador que tem esse interesse em jogar no Cruzeiro hoje, ou é um cara que está querendo recuperar a carreira e que não esteja vivendo um grande momento, ou é um jogador que está querendo fazer o nome. E aí a gente pode usar o Edu como exemplo, que é um cara que parece estar enxergando o Cruzeiro como a grande chance da vida dele. E esse papo de camisa 10, de jogador para parar aeroporto, sinceramente eu não estou esperando nada disso, tá? Acho que em julho o Cruzeiro poderá sim trazer uma ou duas peças para tentar melhorar esse plantel, mas não imagino que sejam jogadores de grande renome e muito menos jogadores que vão ter um patamar salarial muito acima dos demais, porque isso sim pode rachar grupo e pode atrapalhar o vestiário. O Rafa Júnior Fonseca pergunta: como você acha que o Cruzeiro estaria hoje caso numa obra do acaso tivéssemos subido em 2020? Rafa, obrigado pela pergunta. Eu acho muito importante a gente considerar que o Cruzeiro não passou nem perto de subir em 2020, tá? Não tivemos assim a menor chance realista disso acontecer. Mas vamos imaginar que esse milagre, esse absurdo aí tivesse acontecido e o Cruzeiro tivesse conseguido o acesso em 2020. Quem era o nosso presidente? Sérgio Santos Rodrigues. Vocês acham que ele teria feito uma boa gestão em 2021? Ou vocês acham que ele teria contratado jogadores questionáveis, gastado mais uma vez muito acima das capacidades do clube, e hoje provavelmente nós estaríamos disputando a Série B e com mais um rebaixamento nas costas? Porque tem muita gente que abraça essa balela, né? Ai, o Cruzeiro foi rebaixado 3 vezes. Não, senhor. O Cruzeiro foi rebaixado uma vez em 2019. Desde então ele não conseguiu subir. Mas cair ele também não caiu de novo. E gente, subir e cair em sequência é uma dor muito maior. Lembra um tiquinho do que é que foi o 2019 do Cruzeiro, o desespero que era rodada após rodada. Não que os dois últimos anos tenham sido bons, longe disso, foi uma merda também. Mas subir e cair no ano do centenário seria assim um vexame absoluto, cara. Então eu acredito que foi melhor sim a gente ficar esses anos na Série B, tomando porrada, passando raiva, é verdade. Mas olha só que livramento, né? A
gente conseguiu aí rapidamente extirpar o Conselho, Sérgio, Família União, essa galera. Ninguém mais manda no futebol do Cruzeiro nesses anos, tá? E a partir daqui, sem essa galera pesando para baixo, eu acho que nós temos a possibilidade de ter um futuro muito melhor, de conseguir o acesso esse ano, que eu acredito que a gente vai conseguir, e conseguir se manter na elite para daqui a alguns anos voltar a ser aquele Cruzeiro que briga pelos grandes títulos, que disputa Libertadores, que realmente quer ser vencedor. A gente tem que pensar na construção de um Cruzeiro de forma consistente, não o que estava acontecendo nos últimos anos, né? A cada 3 anos mudava completamente o projeto e foda-se o futuro do clube. O Paulo Gabriel pergunta: quando foi o último gol do Rômulo e qual foi a última vez que ele participou de um gol pelo Cruzeiro? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu gosto muito de questionamentos desse tipo que me fazem pesquisar as coisas, tá? O último gol que o Rômulo marcou na carreira foi em 2019, quando ele ainda jogava pelo Brescia, na Série A italiana, um gol de uma vitória por 1-0 para cima da Udinese. Eu não posso colocar o vídeo do gol aqui, porque dá problema de direitos autorais, porque é um vídeo do canal da Série A italiana. Mas eu vou deixar na descrição o link, tá? Com os melhores momentos da partida e o gol do Rômulo, que é um gol bem chinfrim, na verdade. Ele chuta, ela desvia no zagueiro e trai o goleirão. Mas foi um gol importante que deu uma vitória pro Brescia. No final das contas não resolveu muita coisa, porque o clube terminou a temporada rebaixado para a Série B. Com relação à passagem do Rômulo pelo Cruzeiro, ele não fez gol, né, no clube, obviamente, porque o último gol dele foi lá em 2019 pelo Brescia, mas até o momento ele jogou 64 partidas pelo Cruzeiro e contribuiu com 6 assistências, todas no ano passado. A última delas foi no empate por 1-1 contra o Sampaio Corrêa, que ele bate a falta lateral e o Léo Santos marca de cabeça, depois que o goleiro cai sozinho no meio da área. E quase todas as assistências que o Rômulo deu na última temporada foram em cobranças de escanteios ou de faltas laterais, né? Teve contra o Guarani, que ele cobre o escanteio pro gol do Ramon, teve o jogo contra o CRB, que a gente perde por 4-3 no Mineirão, que ele dá 2 assistências naquele jogo. Essa é uma virtude que no ano passado o Rômulo mostrou e nessa temporada nem isso ele estava acertando, né? As cobranças de escanteio dele não estavam boas, não que os outros caras que estejam batendo estejam fazendo um bom trabalho também. E acho que uma questão que o trabalho do Pessolano pode melhorar nessa temporada é a bola aérea, né? Especialmente a bola aérea ofensiva. Nós não estamos fazendo muitos gols em geral, né? A gente tá fazendo ali na conta do chá, mas de bola parada nós fizemos pouquíssimos gols nessa temporada. Acho que é um ponto aí que a comissão técnica pode trabalhar e os jogadores podem caprichar mais na hora do jogo também. O Paulo Santos pergunta: o que acha do Gabriel Menino do Palmeiras? O Cruzeiro poderia tentar trazer por empréstimo, sendo que ele pode ser lateral, ala ou meia direita? O que acha? Paulo, obrigado pela pergunta, abraço aí pra você e todos os cruzeirenses do Rio de Janeiro. Cara, com relação ao Gabriel Menino, eu gostaria muito que ele viesse pro Cruzeiro, eu acho um jogador excelente, mas essa é uma possibilidade muito remota, tá? Inclusive alguns clubes brasileiros, o próprio América da Série A, o Grêmio que tá na Série B, são times que já fizeram propostas de empréstimo ao Palmeiras e o clube paulista recusou. O Gabriel Menino perdeu muito espaço no Palmeiras, né? Em 2020 ele era um jogador super utilizado, em 2021 menos, e nessa temporada 2022 até agora ele tem apenas 10 partidas pelo Palmeiras. Ele inclusive foi titular ontem no jogo da Libertadores, que o Palmeiras utilizou um time reserva, mas é um cara que realmente perdeu muito espaço, só que o Palmeiras não pretende negociá-lo, né, emprestar ele para outro time brasileiro, porque tá querendo vender ele agora no meio do ano para o futebol europeu, e ele tem mercado lá fora. Com o perdão do trocadilho, ele ainda é um menino, né, tem apenas 21 anos, e digamos que teve um momento Vitor-like, né, porque ele acabou sendo cortado ali da lista do Mundial, e quando o Palmeiras perdeu a final pro Chelsea, ele curtiu a publicação do Chelsea campeão. Enfim, né, ramelou, peidou na farofa aí, então se ele já estava com pouco espaço com a comissão técnica do Abel Ferreira, isso acabou também piorando um pouquinho da situação dele dentro do Palmeiras. Mas acho um ótimo jogador, como você citou, né, pode jogar de lateral, de volante, de meia direita, acho que casaria muito bem nesse elenco do Cruzeiro para ser um lateral direito ali, né, já que a gente tem dificuldade que o Leonardo Paes está machucado, o Rômulo e o Giovani oscilam demais, acho que o Gabriel Menino seria uma ótima opção, mas o Palmeiras já deixou bem claro que pretende mantê-lo no seu plantel até conseguir vendê-lo para o futebol europeu, tá? Que emprestar esse jogador não está nos planos do time paulista, e comprar ele aí
piorou, né, gente? Não tem a menor condição. Gabriel Menino é um jogador, sei lá, para 10, 15 milhões de euros. O Cruzeiro não tem a menor condição de fazer esse tipo de investimento. O Luiz Aguiar pergunta: Emerson, o Paulo Guerreiro não seria uma opção melhor do que o Rodolfo? Luiz, obrigado pela pergunta. Tecnicamente, o Paulo Guerreiro é um jogador melhor que o Rodolfo? É óbvio que é. Eu acho que isso aí ninguém tem a menor dúvida. Paulo Guerreiro foi um excelente atacante, um dos melhores do futebol sul-americano por muitos anos. Só que tem alguns pontos nessa história. O primeiro deles é: quem disse que o Guerreiro estaria a fim de jogar no Cruzeiro? Grana é uma coisa que definitivamente o Paulo Guerreiro não precisa, tá? Ele já tá com 38 anos, sem clube desde outubro do ano passado, quando rescindiu o contrato com o Internacional, onde ganhava um salário tipo o triplo do que o teto que o Cruzeiro paga para qualquer jogador, tá? Então, assim, dinheiro definitivamente não é o problema. E o Guerreiro viveu alguns problemas físicos nos últimos anos, né? A temporada 2020 dele foi muito boa lá no Internacional. Ele tinha 10 gols e 2 assistências em 15 partidas na temporada. Começou o Brasileirão voando, mas aí ele teve uma lesão grave, ruptura de ligamento do joelho. Voltou em meados de 2021, até fez 2 gols ali, mas não conseguiu retomar aquele alto nível, né? Então, assim, saíram algumas notícias aí recentes de que o Botafogo sondou ele, o Alianza Lima do Peru, que é o clube de coração dele, também tentou esse retorno e ele não quis. Eu acho que o Guerreiro não teria o menor interesse em jogar no Cruzeiro. E além disso tem a questão financeira, que me parece ser um jogador fora da nossa realidade, e essas dúvidas sobre o aspecto físico do jogador, né? Convenhamos, 38 anos não é pouca coisa, acho que tecnicamente o Guerreiro ainda poderia ajudar, mas é um jogador que joga na mesma função ali que o Edu, não acho que seria o tipo de contratação que a gente precisava e nem aquilo que o Cruzeiro está buscando. E com relação ao Rodolfo, eu reitero o que disse em outras oportunidades. Acho que se ele estiver motivado dentro de um condicionamento físico razoável para um jogador de futebol, é um cara que pode ser útil nessa temporada sim, seja como um reserva para o Edu, como um atacante que joga ao lado do Edu. Vejo possibilidade do Rodolfo nos ajudar, como ajudou muito a América em 2020 naquela campanha de acesso. O Braulio Souza pergunta: qual cria da Toca que foi vendido ou perdido nos anos 2020 e 2021 que seria titular do Cruzeiro em 2022? Valeria o investimento repatriar algum? Braulio, obrigado pela pergunta. Eu acho que alguns jogadores que saíram do Cruzeiro seriam titulares nesse time, ou pelo menos disputariam posição, tá? Acho que o Maurício seria titular tranquilamente. O Kaká na zaga, eu imagino que também poderia ser um dos 3 zagueiros aí sem o menor problema. O próprio Jadson no meio campo, que está jogando muito bem em Série A pelo Bragantino, estaria jogando no Cruzeiro suave. Ali para lateral direita a gente tem também o Everton, né, que saiu do Cruzeiro, foi pro Red Bull Bragantino e acho que poderia ser o nosso lateral direito nesse momento. Ele hoje está jogando pelo Vasco, emprestado pelo próprio Red Bull, acho que também seria uma peça útil, mas se tivesse que escolher um que eu gostaria de volta, seria o Kaká, que está jogando lá no Tokushima Vortis, né, um time da 2ª divisão japonesa. Ele é titular na maior parte do tempo e o time está ali no meio de tabela da 2ª divisão do campeonato japonês. Alguns clubes brasileiros já fizeram sondagens recentes para tentar trazê-lo, né? O São Paulo, por exemplo, por indicação do próprio Rogério Ceni, que trabalhou com ele aqui no Cruzeiro, e o Grêmio também tentou, tá? Fizeram propostas de empréstimo, os japoneses recusaram, falaram que só aceitam vender o atleta. Na época, ele foi comprado pelas notícias por 2 milhões de dólares. O Cruzeiro teria essa grana para investir? Acho que não, tá? Então eu gostaria muito que o Kaká voltasse, acho um zagueiraço e é um zagueiro rápido, né, que cabe muito bem nesse estilo de jogo aí do Paulo Pessolano, mas não enxergo aí uma possibilidade dele retornar para o Cruzeiro nesse momento. Mas eu gostaria muito, e gostaria muito do Maurício também, que eu acho que seria um ótimo meio atacante ali para o Cruzeiro, um cara que traria muita qualidade para esse plantel. O Breno Rodrigo Cardoso pergunta: qual jogador sul-americano você sempre sonhou em ver jogando no Cruzeiro e por quê? Breno, obrigado pela pergunta. Te respondo com 3 palavras: Juan Román Riquelme, tá? Eu sou nascido em 89, para quem nasceu em 89, tinha ali seus 12, 13, 14 anos, na época que o Riquelme estava esmerilhando com a camisa 10 do Boca, jogando muito, ganhando Libertadores, depois foi pro Villarreal, jogou bola pra caralho. No Barcelona não fez porra nenhuma, não deu certo lá, depois voltou pro Boca e jogou bola de novo, e direto tinha a especulação de que o Riquelme ia vir pro Cruzeiro, aquelas bravatas, aquelas mentiras que o Zezé Perrella inventava a cada vez que o Cruzeiro tava
viver numa crise. Eu poderia citar nomes mais óbvios aqui, né? Messi, Cavani, Luis Suárez, caras mais recentes, mas eu nunca vi a possibilidade realista desses caras jogarem no Cruzeiro e durante algum tempo eu acreditei que o Riquelme poderia ter vindo pra cá, tá? Eu acreditava lá na comunidade do Orkut com a fonte que era o motorista do Sorin, né? Infelizmente o Riquelme não veio, tá seguindo a vida dele lá no Boca, mas esse homem jogava bola demais, velho. Quem viu se lembra. E o que ele fazia contra time brasileiro especialmente, né? Em final de Libertadores, em semifinal contra time brasileiro, parece que ele fazia um algo a mais, era caneta, chapéu, gol de falta, de branco todo mundo. E para fechar, o Evandro Nassan pergunta: e essas placas de países na parede, são somente para decoração ou são países que você pretende visitar? Se pudesse ir para algum desses países hoje, qual seria e por quê? Evandro, obrigado pela pergunta. Essas placas estão na parede como uma forma de decoração, de certa forma sim, tá? Porque essa parede estava um tanto quanto feia, horrorosa, descascada, então eu precisava pôr alguma coisa ali para cobrir. Com relação a países, sim, são países que eu tenho vontade de visitar todos eles e existe uma certa organização lógica, tá? Inclusive, ó, exatamente atrás da cadeira, atrás da minha cabeça, tem uma bandeira do Brasil, que não à toa é o país em que nós estamos. Ou pelo menos eu estou, não sei você, mas enfim, eu estou no Brasil. Logo aqui tem uma bandeira da Inglaterra, aqui tem uma bandeira do Uruguai e em algum lugar por aqui tem uma bandeira de Portugal. Esses são os 3 países que estão mais próximos e os 3 países que eu mais gostaria de conhecer, tá? Pelo menos nesse momento, Inglaterra, Uruguai e Portugal. Se eu pudesse ir para um dos 3 hoje, nesse momento, seria qual? Seria o Uruguai. Por quê? Primeiramente, porque está mais perto. Segundamente, porque convenhamos que converter a nossa moeda para o euro ou para a libra, né? Que são as moedas aí de Portugal e de Inglaterra, não tá muito legal, né? Tá uma condição bem adversa. Então, entre os 3, eu acho que nesse momento o que eu mais gostaria de conhecer seria o Uruguai, o que está mais acessível, embora se aqui em Belo Horizonte tá esse frio do caralho, imagina como é que tá lá no Uruguai. Mas nessa confusão aqui existe sim uma lógica, tá? Uma organização, por exemplo, aqui embaixo da faixa do Cruzeiro tem uma bandeira da França e uma bandeira da Alemanha, né? Que são países que eu também gostaria de conhecer, o Japão lá em cima, os Estados Unidos menos, nunca tive muita pira de ir para os Estados Unidos não. Lá para cima tem Cuba, vai para Cuba, tem Holanda, tem Canadá, tem Nova Zelândia, tem Peru, tem Coreia do Sul, que o pessoal sempre fala que a bolota da Coreia do Sul tá errada ali, mas eu não vou virar, deixa assim. Até pouquíssimo tempo atrás tinha uma bandeira da Rússia aqui também, que eu arranquei, acho que não precisa explicar os motivos, né? Mas enfim, são vários países que eu gostaria de conhecer e a Locombe aqui também, ó. Locombe eu sou muito fã. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados e deixa também o seu questionamento para a semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!